Mensagem número 75 de 2016, pela qual a Presidência da República submete à apreciação do Senado Federal o nome do senhor Everton Vieira Vargas, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador extraordinário plenipotenciário, chefe da missão do Brasil junto à União Europeia. Há sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores. Relator, senador Lazier Martins. Discussão do parecer. Encerrada a discussão, passa-se a votação da matéria, que nos termos regimentais deve ser procedida por escrutínio secreto. As senadoras e os senadores já podem votar. Conceda a palavra ao senador José Medeiros, em seguida senador Lindenberg, senador Ronaldo Caiado, senador Eduardo Amorim, senador Garibaldi Alves, Magno Malta, senador Magno Malta, senador Valdemir Moca, senador José Aníbal e senadora Fátima. Portanto, presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, onde está a minha colocação aí, senhor presidente? Pois não. Senhor presidente, pela ordem, presidente Vicentinho. Essa Venezuela que os nossos pares estão falando aqui, essa Venezuela que expulsou vários senadores de lá há um tempo atrás, é isso que eu queria saber. Também peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, tem oradores inscritos e Vossa Excelência será inscrito em seguida. Vossa Excelência também, senador. 40. Não estava inscrito aqui. Oi? Não tinha o nome de Vossa Excelência escrito, mas agora já está. Qual é a minha colocação aí? Porque eu pedi muito antes ali. Senador Medeiros. Qual é a minha colocação, só para mim saber? Nono, senador. Senhor presidente. E depois a senadora Gleice. Isso é um absurdo. Senhor presidente, eu queria em primeiro lugar parabenizar o chanceler brasileiro José Serra e o governo brasileiro. É óbvio, e até vou parafrasear o senador Cristóvão Buarque, não se pode confundir Maduro com Venezuela. Mas é certo também que os atos de um governante refletem em seu país e em seu povo. Tanto refletem que hoje a Venezuela não tem nem papel higiênico para os seus cidadãos. Tanto reflete que eles estão indo à Colômbia, indo ao Brasil para tentar fazer compras porque nada tem ali na Venezuela. O Mercosul, senhor presidente, o Mercosul, ele é um bloco que reúne países e para que esses países estejam no bloco, existem alguns quesitos a serem cumpridos. Um deles, a cláusula de Ushuaia, o Tratado de Ushuaia, ou seja, a cláusula democrática. E a Venezuela, senhor presidente, ninguém me contou não. Eu fui lá. Eu, senador Petecão, senador Aloysio, senador Aécio Neves, senador Cássio Cunha Lima, senador Zé Agripino, nós ficamos uma comitiva do Senado Federal Brasileiro, comitiva aprovada aqui, em missão oficial, no avião da FAB, nós ficamos presos, retidos por 1 hora dentro do aeroporto. A população, quando nós descemos, enfim, a gente via medo na população daquele país. Não é um país, nesse momento, não é um governo democrático. Então, queria louvar a posição do governo brasileiro por essa coragem, por esse pulso firme. O Brasil, com esse gigantismo, tanto econômico quanto em termos territorial, tem que se portar como um líder aqui na América Latina. E, nesse momento, o Brasil cumpre o seu papel e eu queria parabenizar, de novo, o chanceler José Serra, que tem feito uma política grande. Aliás, muitos têm criticado o chanceler José Serra, mas ele, juntamente com o presidente Michel Temer e o ministro Blairo Maggi, acabam de abrir o mercado de carne norte-americano para o Brasil. E nessa esteira vai vir o mercado tailandês e o Japão também. Então, nesse momento, eu não comungo com aqueles que tanto defendem. Aliás, eu vejo gente aqui, alguns mais defendendo o Maduro do que propriamente os interesses do Brasil. Muito obrigado.
Para conceder a palavra ao senador Lindenberg Farias, como temos muitos oradores e todos pela ordem, vamos limitar o tempo em 5 minutos a cada Claro, senhor presidente. Eu vou ser até mais rápido, senhor presidente. Eu queria chamar a atenção dos senhores aqui que nós estamos falando em política externa. O Brasil sempre teve um princípio de autodeterminação dos povos, de não intervenção. Nós tivemos relações aqui com todos os países da América Latina. Então, ganha um governo de direita na Colômbia, porque aqui tem um governo progressista, nós vamos brigar? Não é assim que se faz política externa. É gravíssimo o que está acontecendo. Você sabe que o ministro José Serra, eu não consigo entender os motivos, ele está pregando o fim da União Aduaneira do Mercosul. O maior prejudicado é o Brasil. Com o fim da União Aduaneira do Mercosul, qualquer país aqui, Uruguai, pode fazer um acordo direto com a China em automóveis. É um equívoco. Sabe quem se levantou contra o fim da União Aduaneira? A Fiesp, porque diz alto lá. Então, quem está impondo uma carga ideológica nesse debate é o ministro José Serra. Eu queria só dizer para os senhores o seguinte: em 2002, nós exportávamos 4 bi para o Mercosul. Em 2013, chegou a 35 bi. 92% das exportações são de produtos manufaturados. Então, isso é muito importante para a gente. Agora, nessa confusão toda, eles querem a União Aduaneira. Quem mais perde, querem acabar com a União Aduaneira, é o Brasil. E ele criou um conflito seríssimo, não só com a Venezuela, mas com o Uruguai. Isso que aconteceu no dia de hoje, porque essa é a capa do jornal É o País, um jornal uruguaio do dia de hoje. Dia de hoje, um chanceler publicamente, chanceler Rodolfo Nin, vem reclamar da posição brasileira. O senador Armando falava uma coisa ali, chanceler José Serra conseguiu um feito, conseguiu brigar com o Uruguai. É um equívoco completo. Tentou dizer que se o Uruguai votasse pela retirada da Venezuela da presidência pro tempore, ela podia ser beneficiada em negócios que o Brasil está construindo no mundo. Não tem sentido algum. Eu acho, sinceramente, o ministro José Serra, que é senador, que é colega nosso, tem que ser mais comedido. Na viagem para o México, ele arrumou um outro problema. A repercussão da viagem do México foi de declarações machistas do senador José Serra. E agora essa declaração com um parceiro, com um país amigo como o Uruguai. Eu quero aqui seguir o senador Roberto Requião, que é o nosso líder, lidera a delegação brasileira no Mercosul, no Parlasul. Ele lidera toda a delegação do Senado da Câmara dos Deputados e que fez aqui um pedido de desculpas ao Uruguai. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senador Ronaldo Caiado. Senador Ronaldo Caiado, com a palavra... Senhor presidente. Presidente. Será escrito, Pela ordem, senhor presidente. será escrito em seguida aos oradores. O Caiado vai falar? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, está sem som aqui, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ouvimos agora há pouco alguns senadores e senadoras da base da ex-presidente Dilma se indignar dizendo que o chanceler, o senador José Serra, tratou do assunto da Venezuela vir assumir o Mercosul. Primeiro ponto, Venezuela é convidada, não é fundadora. Como tal, as regras se impõem aos países que são fundadores do Mercosul. Primeiro ponto. Segundo ponto, todos nós assistimos e convivemos com essa situação quando lá estivemos, ou seja, a quebra da regra democrática. Vários presos políticos. Esta semana mesmo está na mídia internacional a divisa da Venezuela com a Colômbia,
onde mais de 100 mil venezuelanos passando para a Colômbia para poder ter acesso a alimentos, as coisas básicas que hoje não existe mais naquele país. Nós assistimos à montagem dos chamados coletivos, onde nós fomos impedidos, numa comissão oficial, a ter acesso aos presos políticos. Nós vimos o que é ali a truculência praticada e hoje chegando a este ponto. Mas o que é interessante é que agora vem aqui pousar de vestais. Olha, é um assunto da chancelaria, é a política internacional. Não é dessa maneira que deve ser tratada, não. O senador José Serra está tratando corretamente, porque um tirano, um governo onde se implanta a truculência, a violência e tem preso político até essa data, não pode ter o comando do Mercosul, até porque não é fundador, é convidado. Agora, para poder desmascarar a base da ex-presidente Dilma, está aqui no livro do Mujica. Na hora que falaram, me veio a ideia. Eu havia lido. Está aqui exatamente. A presidente Dilma manda o Marco Aurélio ligar ao presidente Mujica e dizer que precisava de um recado a ele. Olha, vou botar a senhora em contato com o presidente. Não pode ter a fala direta. Manda um emissário do Mujica aqui. O Brasil mandou um avião buscar o emissário representando o presidente do Uruguai. Chegou, começou a conversar com a presidente. A presidente disse, deixa de rodeios. Tenho gravações aqui. Precisamos do voto do Uruguai para extinguir, para retirar o Paraguai do Mercosul, porque lá foi praticado um golpe contra o Lugo. Isto é o que, senhores senadoras, senhoras senadoras da defesa da ex-presidente Dilma? O Marco Aurélio, sim, de uma maneira truculenta como a ex-presidente Dilma, tratou na surdina, mandou um avião brasileiro lá às custas do povo brasileiro, trazer aqui um representante. Isso não é dito pelo Ronaldo Caiado Democrata, é pelo Mujica. Está aqui no livro, exatamente, Uma Ovelha Negra ao Poder, as confissões e intimidades de Pepe Mujica. Para ficar mais fácil, página 226 e página 227. Se tem algo que nós estamos recuperando no país, é exatamente a política internacional. A maneira lúcida, preparada e competente do senador José Serra em discutir aquilo que nós temos que ter a coragem de discutir. Enfrentar esses tiranos ditadores da América Latina que acham que podem implantar bolivarianismo aqui no país. Nós temos que nos colocar contra. Este requerimento é oportuno, quero votá-lo e nós não podemos admitir que este país, que hoje não cumpre as regras democráticas, venha amanhã assumir o comando do Mercosul. Como tal, senhor presidente, sou favorável ao requerimento pela aprovação e o Democratas votará também pela votação favorável à aprovação do requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o senador Garibaldi Alves. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria dar conta, neste momento, do encontro que aconteceu há pouco no Palácio do Planalto, quando o senador Renan Calheiros, após receber os governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, levou os respectivos governadores à presença do senhor presidente da República, Michel Temer, presidente em exercício, e sua excelência mostrou-se bastante sensível ao pleito dos governadores, porque os governadores acham que estão tratando uma questão desigual de uma forma igual, penalizando os estados do Nordeste, Oeste e Centro-Oeste. Na argumentação, os governadores afirmam
que a proposta feita para o abatimento das dívidas não levou em conta que esses estados representam apenas 9% do endividamento. Não levou em conta que esses estados têm o menor índice do recebimento do Fundo de Participação e não levou em conta ainda o chamado, e eu aí gostaria de contar com a ajuda do ministro Armando Monteiro, do chamado Fundo de Exportação, né? O FEX, não é exato, senador? Fundo de Exportação. E ainda os governadores pediram, já que se não puder ser feito um esforço de natureza fiscal, que o governo pudesse liberar os empréstimos já encaminhados pelos estados. O presidente mostrou-se sensível e ficou de examinar com o ministro Meirelles a alternativa a ser proposta. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao senador Magno Malta e, em seguida, ao senador Aécio, com permuta com o senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, presidência propõe-se, é feito capitão de uma equipe quem tem capacidade e está preparado para o comando. A situação caótica que vive a Venezuela, a falta de abastecimento, um país onde falta até papel higiênico, e da bravata que ele fez com a Colômbia, fechou as fronteiras com uma bravata, porque ditador, quando está descendo ladeira abaixo, ele encontra sempre uma briga com alguém externamente, e eles sempre fazem isso, para justificar o seu fracasso. Mas foi obrigado a abrir as fronteiras com a Venezuela, e no primeiro dia passaram 35 mil pessoas correndo para os supermercados para comprar de detergente a papel higiênico. Um país onde a Suprema Corte se ajoelha diante das holocubrações, das loucuras de um presidente podre, Maduro que está caindo de podre. Quando Hugo Chávez, o valente Hugo Chávez, debochador do Brasil, chegou a chamar o parlamento, o Senado do Brasil, não sei quantos senadores se lembram, mas nos chamou de papagaios dos Estados Unidos. Hugo Chávez chamou o Senado brasileiro de papagaios dos americanos, sem qualquer reação do ministro Amorim. Aliás, o ministro Amorim era condescendente. Quando o índio da Bolívia invadiu as instalações da Petrobras e nacionalizou o suor do povo brasileiro, tomou na mão dura, no assalto, aquilo que não pertencia. Instalações da Petrobras na Bolívia foram tomadas pelo índio da Bolívia, Evo Morales, sem qualquer reação do nosso chanceler Amorim, sem qualquer reação do presidente Lula. E mais tarde ficamos sabendo que era jogo combinado. Todo o investimento do povo brasileiro dentro da Colômbia, dentro da Bolívia, foi tomado e nacionalizado num jogo combinado pelos amigos da América Latina, ou seja, os amigos que formaram o Fórum de São Paulo. Então, a Venezuela faz parte do Fórum de São Paulo. Nós não sofremos de amnésia. Aqui relembrava o senador Zé Medeiros de que senadores do Brasil foram em missão naquele país para poder falar com os presos políticos, foram desrespeitados, trancafiados dentro de uma van, ouvindo hostilidades, impropérios dos asseclas do senhor Maduro. Voltaram para o aeroporto para poder retornar ao Brasil. Impropérios, bravatas, valentias de quem não tem poder nem para se segurar no poder. Ele tem feito com relação ao Brasil, dizendo até que se Dilma foi impeachmentada, ele vai se preparar com o grupo deles para invadir o Brasil. Ô,
mamãe me acorde. Olha para minha mão aqui, filma minha mão. Filma. Olha como é que eu estou ficando velho, todo engenhado com medo de Maduro. Estou cheio de ruga, com medo de Maduro. Se a gente perder para Maduro, nós vamos empatar com quem? Com quem que nós vamos empatar? Com ninguém. Então é necessário que o Brasil reaja dessa forma. Ele não reúne condições morais, condições administrativas, condições de lideranças para estar na posição que está. E nós, o parlamento brasileiro, nós resistimos até o final à entrada deles no Mercosul. Nós resistimos. E por uma imposição do presidente Lula, porque era companheiro que faz parte do esquema do Foro de São Paulo, ele acabou entrando, mas está na hora de colocá-los no lugar. Ao contrário do que se falou aqui do Serra, eu não sinto vergonha nenhuma, muito pelo contrário, me orgulho da posição do Serra, porque é a posição de um povo altivo, democrático, que tem instituições fortes, uma democracia consolidada, de uma Suprema Corte consolidada, de um Ministério Público consolidado, de um parlamento consolidado e que acredita em democracia. Eu não me envergonho de nada, muito pelo contrário, aplaudo a posição do ministro Serra. Vou encerrar a votação e proclamar o resultado em seguida. Eu gostaria, senhor presidente... Senhor presidente, não, tem inscritos aí também, inscritos, né? Todos, e vou escrever Vossa Excelência. Gostaria, senhor presidente, de registrar a minha presença nas votações anteriores. Favorável. A presidência registra a manifestação de Vossa Excelência. Presidente, pela ordem. Só proclamar o resultado, senador Benedito. Sim, 43, não 5, abstenção 2. Está aprovado o nome do senhor Everton Vieira Vargas para exercer o cargo de embaixador extraordinário, chefe de missão do Brasil junto à União Europeia. Será feita a devida comunicação à presidência da República.